Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo foi feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Nós vamos dar continuidade a um tema. Esse é o nosso segundo vídeo aqui no nosso canal de breves devocionais a respeito sobre o tema salvação. Então, alguns vídeos anteriores você pode recapitular a primeira parte desse tema que vamos estar tratando em vários vídeos, pelo fato de que o tema é muito extenso. Então estamos falando o significado e as bênçãos da salvação. Já dissemos que a salvação é a aplicação da obra de Jesus Cristo na vida do indivíduo. Então o terceiro ponto que nós vamos dizer agora, já falamos dois, é assim: precisamos entender que a salvação só a encontramos em Jesus Cristo e na sua palavra. O que é a sua palavra? Sua palavra é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade, a carta de amor para nós. Então encontramos tudo na Bíblia. Então Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dizendo assim: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Então Paulo anunciou o evangelho de Jesus Cristo, assim como Marcos, Mateus, Lucas, João, Pedro. Então o anúncio do evangelho, das boas novas, das boas notícias, da chegada do reino de Deus, da chegada do Filho de Deus para reconciliar o homem, para aproximar o homem novamente a Deus, porque sabemos e entendemos que o pecado, que a transgressão da lei, lá por Adão e Eva, contaminou toda a raça, e a palavra de Deus diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, pelo fato de Deus ser santo, de Deus ser separado, ele não pode contemplar o pecado. O pecado afastou o homem de Deus, a desobediência afastou o homem de Deus, e Deus, lá no Gênesis, lá no início, deixou a sentença ao homem que no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E hoje, e a partir daquele momento, o homem passa pela morte, a morte física, mas também a morte espiritual, que foi a separação de Deus, porque Deus descia toda tarde para conversar com Adão e Eva, até que eles desobedeceram. Então nós temos que entender isso, que precisamos de um Salvador, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e estas coisas, as coisas anteriores que o texto diz, não serão acrescentadas. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus, o homem foi criado para adorar a Deus, o homem não foi criado para viver afastado de Deus, o homem é um ser relacional, assim como Deus é. Então Deus, através da salvação em Cristo Jesus, Ele refez todas as coisas. Ele novamente mostrou ao homem o seu amor. O amor de Deus é Jesus na cruz. Precisamos entender isso, precisamos crer nisso, precisamos anunciar isso, precisamos viver uma vida nova. 2 Coríntios 5,17 diz: o que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, precisamos nos afastar das obras do mal, precisamos nos afastar do pecado, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque só Ele, somente Ele, só o nome de Jesus pode nos levar ao céu, porque toda essa terra será refeita, haverá novos céus, nova terra, haverá um novo reinado, o reinado de justiça de Jesus Cristo, o Senhor, aquele que Isaías profetizou no capítulo 9, versículo 6, dizendo que o governo está sobre os seus ombros.
Ele vai reinar com justiça, com equidade, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais pecado, não haverá mais luta. Tudo isso Ele nos proporcionou na cruz, derramando seu sangue, porque um inocente precisava pagar pelos pecadores, por mim, por você. Jesus pagou lá na cruz, Ele foi fiel até a morte, Ele veio para isso, Ele veio para entregar a sua vida em resgate de muitos. Ele nos resgatou, Ele nos proporcionou salvação eterna, nos proporcionou vida eterna ao lado de Deus, na presença de Deus, nesse lugar maravilhoso chamado céu. Infelizmente, aqueles que rejeitarem a Cristo, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que não receberem a Cristo, que não reconhecerem a Cristo, perecerão num lugar longe de Deus. E a vida sem Cristo, sem Deus, no final, infelizmente para o homem, é um local chamado inferno, onde, infelizmente, todos aqueles que para lá forem, sofrerão eternamente. Que Deus nos livre desse mal, que reconhecemos a Cristo, que entendamos que a salvação é um presente de Deus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.